Em destaque no Panorama CBN, expectativa de acordos em semana decisiva da COP30. Você também vai saber que Hugo Mota insiste em votação hoje do projeto antifacção. Governo e oposição se mobilizam para alterar o texto. CPI do crime organizado recebe diretor-geral da Polícia Federal. STF publicou acórdão dos recursos de Bolsonaro e demais réus. Conselho de Segurança da ONU aprova plano de paz de Trump para Gaza. Jardim Macalé será velado hoje no edifício Gustavo Capanema, no Rio de Janeiro. Panorama CBN. Oi, tudo bem? Eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã de terça-feira, 18 de novembro de 2025. Vamos juntos com as notícias mais importantes do dia em menos de meia hora? Eu conto para você. A COP30 entra hoje no 9º dia de debates em Belém, numa semana decisiva para o consenso sobre propostas para conter o aquecimento global. Hoje serão discutidos temas como florestas, oceanos, biodiversidade, povos indígenas e comunidades locais e tradicionais. E o Brasil deve publicar o rascunho de uma decisão da COP30 sobre os 4 pontos polêmicos que ficaram de fora da agenda oficial da conferência. Os temas incluem financiamento público climático, metas de redução de emissões mais ambiciosas, taxação de produtos não sustentáveis e os relatórios bienais de transparência. Apesar da falta de acordo para a inclusão na pauta oficial, a diretora executiva da COP, Ana Toni, falou em avanços. Todo mundo gostou muito da sugestão de como caminhar para frente. Alguns países se posicionaram pedindo para alguns dos temas saírem daquele resumo, mas depois do término dessa discussão foi pedido a presidência da COP30, é uma coisa, não sei se inédita, mas requer muita confiança de todas as partes para que o Brasil apresentasse um primeiro resumo, um primeiro rascunho de texto dessa decisão sobre esses 4 temas. E o presidente da COP30, André Corrêa do Lago, disse que está organizando os temas no que chamou de pacotes de Belém. Tem um pacote dos temas que estão interrelacionados e que a gente vai tentar fechar até quarta-noite, e um pacote de temas mais autônomos que a gente vai tentar fechar na sexta-feira. As negociações entraram em modo força-tarefa, em modo turbo, o que significa que não tem hora para terminar e podem, inclusive, invadir a madrugada diariamente. A previsão é que os encontros terminem na sexta-feira e os movimentos da organização, recebidos positivamente por observadores que acompanham o processo climático, são vistos como uma tentativa de evitar um desfecho esvaziado, sem conclusões significativas a serem apresentadas. Acompanhamos, ao longo dessa semana, todas as decisões que serão tomadas na COP30. Agora, o que ainda está repercutindo bastante é uma fala do chanceler alemão sobre Belém, sobre o Brasil, O governador do Pará e o prefeito da capital comentaram esse trecho aí, do discurso de Friedrich Merz. Meine Damen und Herren, wir leben in einem der schönsten Länder der Welt. Senhoras e senhores, vivemos em um dos países mais bonitos do mundo. Perguntei a alguns jornalistas que estavam comigo no Brasil na semana passada, quem de vocês gostaria de ficar aqui? Ninguém levantou a mão. Todos ficaram felizes, principalmente por termos saído daquele lugar onde estávamos e termos voltado para a Alemanha na noite de sexta para sábado. Helder Barbalho disse que é curioso ver quem ajudou a aquecer o planeta estranhar o calor da Amazônia. E o prefeito de Belém, Igor Normando, ironizou a fala do chanceler alemão. Infeliz, arrogante e preconceituosa. Essa foi a fala do chanceler alemão. Graças a Deus, a fala dele não representa o que a maioria da população do mundo inteiro tem achado da nossa cidade. Por onde a gente anda, muita gente encantada com Belém, com as suas belezas naturais, com a sua gastronomia e com a sua história. A Amazônia, embaixador, caso o senhor não saiba, ajudou o mundo inteiro a respirar. E agora é hora de vocês conhecerem a realidade do povo da floresta e terem empatia de ajudar o povo da floresta a se desenvolver com equilíbrio e sustentabilidade. Mas eu quero dizer que enquanto você vem com a sua arrogância, nós, paraenses, belenenses, amazônidas,
nós vamos oferecer o que existe de melhor em nós, que é o nosso calor humano, o nosso acolhimento e o nosso amor. Cada um dá o que tem. Abusadinho, né, esse Frederic. Olha, o Supremo Tribunal Federal publicou nesta madrugada o acórdão sobre o julgamento em que a primeira turma rejeitou por unanimidade os recursos apresentados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 6 réus da trama golpista. O acórdão é o documento que oficializa o resultado do julgamento e a publicação abre prazo de 10 dias para a apresentação de novos recursos. O documento foi publicado no Diário de Justiça Eletrônica. Ontem houve a proclamação do resultado, confirmando a rejeição dos embargos. E os advogados do ex-presidente confirmaram à CBN que planejam entrar com os embargos infringentes. Esse tipo de recurso contesta o mérito da sentença e teria o poder de reduzir a pena, que é de 27 anos de prisão. Mas pelas regras do STF, os embargos infringentes só caberiam se Bolsonaro tivesse recebido 2 votos pela absolvição. Isso não aconteceu, né? Só o ministro Luiz Fux que votou para inocentar Bolsonaro. Bom, para o jurista Rafael Paiva, é improvável que os ministros aceitem esse tipo de embargo. É uma medida jurídica prevista no nosso ordenamento jurídico, mas que, de acordo com a jurisprudência atual do STF, ela não teria cabimento. Por quê? O STF já tem decidido em ações no STF, de ações penais originárias que começam no STF, que só caberia o recurso de embargos infringentes no caso de haverem pelo menos 2 votos divergentes. Então, 2 votos pela absolvição no mérito. Não pode ser de questões superficiais ou marginais, sempre relacionadas ao mérito. E no caso da ação penal do Bolsonaro, o que se tem é 1 voto divergente. Então, teoricamente, se o STF mantiver o seu posicionamento, não caberia, neste momento, recurso de embargos infringentes. Agora, o relator Alexandre de Moraes pode entender que o advogado quer simplesmente protelar o cumprimento da sentença e aí decretar a prisão imediata de Bolsonaro. Vamos acompanhar. Vamos acompanhar também a retomada do julgamento dos 10 réus do Núcleo 3 da trama golpista, hoje, na primeira turma do STF. O grupo, que é formado por 9 militares, incluindo os Kids Pretos e um agente da Polícia Federal. Eles são acusados de planejar o assassinato de autoridades e de pressionar a cúpula militar pelo golpe. O julgamento vai ser retomado com o voto do ministro Alexandre de Moraes. Na semana passada, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, pediu a condenação de todos os réus. O presidente da Câmara, Hugo Mota, promete votar hoje o projeto de lei antifacção, apesar da falta de consenso. O governo ainda tenta barrar algumas mudanças. E à tarde haverá uma nova reunião de líderes para discutir o assunto. O relator Guilherme Derrite deve apresentar uma 5ª versão do texto, depois que as modificações anteriores desagradaram ao governo e à oposição. Derrite foi chamado para uma reunião hoje com a ministra da Articulação, Gleisi Hoffmann, e com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, na casa do presidente da Câmara. Ontem à noite, depois de uma reunião com Hugo Mota, a ministra disse que vai aguardar as mudanças no texto antes da votação. Ele falou que sim, que o relator está preparando, que quantos textos forem necessários ele vai subir. E se dispôs a fazer uma conversa conosco já com base nesse texto antes de publicá-lo. Pelo que eu senti, o presidente Hugo quer realmente acelerar, porque acha que é importante. Então, o que eu disse para ele é, então nós vamos... Estamos preparados, vamos tentar fazer essa conversa amanhã. O líder do PT na Câmara, Lindeberg Farias, insiste que a Polícia Federal pode perder 350 milhões de reais por ano se o texto de Guilherme Derrite não for modificado. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, reafirmou que o parecer do relator enfraquece as ações da Polícia Federal contra o crime organizado. Eu não quero criticar o trabalho dos outros, mas nós estamos na 4ª, talvez tenhamos na terça-feira a 5ª versão do projeto do deputado Derrite. Nem conheço o que ele vai apresentar, portanto não me sinto à vontade de fazer críticas. Agora remanesce ainda no texto uma tentativa de esvaziar financeiramente a polícia, tirando o dinheiro dos fundos federais, que inclusive alguns têm assento na própria Constituição, e desviar essas verbas para os fundos estaduais. Isso enfraquece a Polícia Federal, enfraquece os órgãos de segurança da União. Isso é algo que também não seria
tolerável do nosso ponto de vista. E pelo lado da oposição, o que se insiste é pela equiparação de facção criminosa à organização terrorista, como disse o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante. Nós continuamos achando que esse debate poderia ser feito com mais tempo. Chamar mais os governadores, continuo defendendo isso. Não tem problema, nós não vamos mais fazer cavalo de batalha. Votaremos amanhã a favor do texto, apresentaremos o destaque e eu tenho convicção que o nosso destaque será aprovado. Não sei não, né? Tá difícil de ter consenso, mas a gente acompanha hoje essa tentativa de votação. E a CPI do crime organizado vai ouvir hoje o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues. A expectativa é de que ele seja questionado sobre a atuação da PF no enfrentamento às facções e também acerca do projeto de lei antifacção. A comissão deve ouvir também o diretor de inteligência da Polícia Federal, Leandro Almada. A CPI do crime organizado, lembrando, foi instalada depois da mega operação das Forças de Segurança do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho, aquela que deixou 121 mortos. O colegiado é presidido por Fabiano Contarato, do PT, e tem como relator Alessandro Vieira, do MDB. E uma reportagem do jornal Globo de hoje conta que o governo estuda excluir gastos com segurança do arcabouço fiscal, por causa da dificuldade mesmo de emplacar pautas deste tema no Congresso. O presidente Lula está pressionado a debater alternativas para deixar uma marca na segurança pública. A área é considerada por aliados e pela oposição como uma das principais fontes de desgaste. No fim do mês passado, o Congresso aprovou, numa outra iniciativa, um projeto que permitia a retirada de 5 bilhões de reais por ano em gastos com a defesa do limite estabelecido em lei. Agora, procurado pela reportagem do Globo, o Ministério da Fazenda não detalhou a fatia do orçamento da segurança que está sob análise ou explicou o planejamento sobre o tema. Ao comentar sobre a suposta dificuldade da esquerda em lidar com o tema da segurança pública, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, defendeu o governo Lula e disse que, embora a competência para combater o crime não seja da União, o governo enviou uma série de projetos ao Congresso para viabilizar ações federais em coordenação com estados e municípios. O ministro falou que há um temor do governo de que o debate sobre segurança seja contaminado pela eleição, impulsionado pela mega operação no Rio de Janeiro. Página virada para te contar que os herdeiros de aposentados e pensionistas do INSS que tiveram descontos ilegais e morreram antes da operação sem desconto poderão pedir o ressarcimento a partir de amanhã. Aqueles que não têm vínculo com o INSS precisam primeiro comprovar o parentesco para ter o direito reconhecido, como explicou na TV Globo o presidente do INSS, Gilberto Valer Júnior. A gente precisa, até mesmo para evitar golpes, precisa desse processo prévio de habilitação. Então é importante lembrar, se algum parente seu que você é herdeiro faleceu nos últimos 5 anos, de março de 20 a março de 25, se você tem ideia ou imagina que ele teve algum desconto indevido, faça sua habilitação e faça a consulta. Segundo o Instituto, são cerca de 800 mil vítimas da fraude que morreram entre março de 2020 e março de 2025. Agora, o INSS anunciou que vai devolver o dinheiro desviado aos herdeiros dos aposentados e pensionistas que sofreram descontos ilegais. Segundo o Instituto, o valor descontado antes da morte dos beneficiários soma quase 700 milhões de reais. Bom, vamos lá para o serviço então, hein? Quem for titular de pensão por morte deve acessar o aplicativo Meu INSS, ligar na Central 135 e um banco, né, ou então a uma agência dos Correios. O valor será dividido entre os pensionistas. E a CPMI do INSS pretende ouvir hoje a advogada Cecília Rodrigues Mota, que é ex-presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional e da Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil. As investigações apontam que as entidades comandadas por ela foram beneficiadas por cobranças indevidas. Também está marcado para hoje o depoimento do empresário João Carlos Camargo Júnior, sócio administrador da Market Connection Group. Ele aparece nos requerimentos da comissão devido a repasses considerados suspeitos feitos pela entidade Amar Brasil. Economia em destaque agora.
Após registrar uma alta de 458% no estoque de precatórios nos últimos 2 anos, os Correios planejam contratar uma consultoria para fazer uma análise detalhada dos processos judiciais contra a empresa. A ação é uma das iniciativas previstas no plano de reestruturação da estatal. A informação está no Globo de hoje. Entre junho de 2023 e o mesmo mês deste ano, o estoque de dívidas decorrentes de decisões judiciais finais saiu de 367 milhões para 2 bilhões aproximadamente. Desse total, 900 milhões mais ou menos precisam ser pagos até o fim desse ano e o restante será quitado em 2026. A fatia desse ano já está contemplada nos cálculos realizados pela cúpula da estatal em relação à necessidade de recursos no curto prazo. Como revelou o Globo, a empresa corre contra o tempo para conseguir ao menos 10 bilhões em empréstimos para reequilibrar o caixa, pagar dívidas em atraso e colocar de pé o plano de reestruturação. Ainda na economia, eu te conto que a Fictor Holding Financeira anunciou uma nova solução para o Banco Master, que vive uma longa novela financeira, né? O grupo de participações pouco conhecido, mas que vem chamando a atenção desde que passou a patrocinar o Palmeiras, informou que se associou a um consórcio formado por investidores dos Emirados Árabes Unidos para comprar o Banco Master, de Daniel Vorcaro, e promete um aporte imediato de 3 bilhões para o fortalecimento da estrutura de capital do banco. O negócio ainda precisa seguir muitas etapas para ser confirmado, entre elas o aval do Banco Central, mas significou uma luz no fim do túnel para o Master, após uma frustrada negociação com o Banco de Brasília, instituição financeira controlada pelo governo do Distrito Federal. Agora os destaques internacionais. O presidente da Câmara dos Estados Unidos disse que a votação sobre a divulgação dos arquivos do caso Jeffrey Epstein deve ocorrer hoje. A informação foi divulgada pela agência de notícias Reuters. O empresário foi preso em julho de 2019, acusado de ter abusado de mais de 250 meninas menores de idade e de operar uma rede de exploração sexual. O avanço do assunto ocorre após um suposto envolvimento do presidente Donald Trump com o bilionário. Em postagem nas redes sociais, o republicano disse que não se importa com o caso e que é hora de acabar com a farsa criada pela oposição democrata. O Conselho de Segurança da ONU aprovou o plano de paz apresentado pelo governo Donald Trump para a reconstrução de Gaza, após 2 anos de guerra entre Israel e o Hamas. A resolução autoriza o envio de uma força internacional de estabilização responsável por garantir a segurança, supervisionar fronteiras e conduzir o processo de desmilitarização do território. O texto também endossa um cessar-fogo e abre caminho para um possível Estado palestino no futuro. A proposta recebeu 13 votos a favor e 2 abstenções, de Rússia e China. Moscou, que chegou a apresentar um plano concorrente, optou por não vetar a resolução. Países árabes, que podem contribuir com tropas, consideraram a autorização da ONU essencial para participar da missão. A resolução menciona a criação de um Conselho de Paz, ainda a ser formado, que funcionará como autoridade de transição até 2027. O texto também foi ajustado após a pressão de países árabes para deixar explícito o apoio à autodeterminação palestina. A redação irritou o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que voltou a dizer que é contrário a um Estado palestino, argumentando que a medida fortaleceria o Hamas. A votação ocorreu em meio à esperança de manutenção do cessar-fogo. Desde o ataque do Hamas em 2023, que deixou cerca de 1.200 mortos em Israel, a ofensiva israelense já matou mais de 69 mil palestinos, segundo autoridades de Gaza. O Museu do Louvre, em Paris, anunciou o fechamento de uma das galerias ao público após uma auditoria revelar fragilidades em algumas vigas de uma das alas do edifício. A administração do local disse que as salas ficam no primeiro andar e abrigam uma área dedicada a obras da Grécia Antiga. O espaço, um dos lugares mais visitados em Paris, foi assaltado em outubro, né? A polícia francesa permanece investigando o caso.
O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse que está disposto a ter uma conversa cara a cara com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A declaração foi dada num pronunciamento na TV estatal. No domingo, Trump havia dito que poderia ter conversas com Maduro. E essas duas declarações ocorrem em um dos momentos mais tensos das últimas semanas entre Caracas e Washington. Agora o futebol. A seleção brasileira masculina enfrenta hoje a Tunísia no último amistoso este ano. O jogo começa às 4h30 da tarde pelo horário de Brasília, em Lille, na França. O técnico Carlo Ancelotti confirmou que vai repetir quase toda a escalação da vitória por 2-0 contra o Senegal. Sim, queremos fazer um bom jogo, seguir na mesma dinâmica do jogo contra o Senegal, porque é um jogo bonito, que nos gostou, para atitude, intensidade, qualidade também. Então, queremos repetir o mesmo jogo com a mesma qualidade. E no Campeonato Brasileiro, Botafogo e Sport abrem hoje a 34ª rodada. O jogo é às 8h30 da noite no Engenhão. O clube carioca ocupa a 6ª colocação na tabela com 52 pontos e o time pernambucano está na lanterna da competição com 17. Para fechar o panorama, a gente abre espaço para homenagem ao cantor e compositor Jardes Macalé, que nos deixou ontem. E ele será velado hoje no Palácio Gustavo Capanema, no centro do Rio. Uma cerimônia aberta ao público, das 10 da manhã às 3 da tarde. O enterro ocorrerá no cemitério São João Batista, em Botafogo, às 4 da tarde. O músico morreu nesta segunda-feira, aos 82 anos, de insuficiência renal. Macalé foi parceiro musical de vários artistas, como Vinícius de Moraes, o José Carlos Capinã, e ele produziu álbuns, por exemplo, o álbum Transa, considerado uma obra-prima de Caetano Veloso, composta no exílio, em Londres, durante a ditadura militar. Vários artistas, como Caetano Veloso, Maria Bethânia, Frejá e Zé Cabaleiro, lamentaram a morte de Jardes Macalé. Estou desolado com o falecimento do Macalé, meu amigo, meu parceiro e uma pessoa muito diferenciada dentro da música brasileira. Macalé era um cara muito divertido, muito bem-humorado, muito uma ironia fina, assim, um cara que tá ficando raro no mundo de hoje. Assim, eu estou tão cansado, mas não pra dizer que eu tô indo embora. Talvez eu volte, um dia eu volto, mas eu quero esquecê-la. Eu preciso. Jardes Macalé, o artista que marcou a MPB, vai deixar um legado imenso. E assim a gente vai se despedindo. Eu, nosso DJ Laerte Afonso, nosso editor Edmilson Fernandes, o time do Panorama da Manhã. Você também faz parte dele. Então fica à vontade para falar comigo lá pelo Instagram, tá? biancasantos.bia. Aliás, deixa eu agradecer aqui muitas mensagens que eu recebi pelo meu aniversário, que foi ontem. Obrigada mesmo. E não se esqueça que tem o Panorama CBN da noite, que está sendo apresentado pelo Lucas Soares, enquanto o Leandro Gouveia está na COP30. Um beijo grande, obrigada pela companhia e até amanhã. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.